Quando a Monique abre a minha parte do guarda-roupa, ela se depara com um monte de camiseta preta e de caveira. Acho que ela imagina, eu casei com o Zé do Caixão, não é possível. Você sabe que esses dias eu vi um post em que muitos motociclistas eles andam com, com roupa de caveira, né? Não para parecer perigoso, né? Talvez eu sim, né? Porque eu não tenho moto, então acho que usar alguma coisa de caveira me deixa um pouco mais perigoso, talvez. Acho que a única coisa que me deixa perigoso é uma caveira, não é nada. E eles falam que a caveira, ela mostra que todo mundo por trás da carne é igual. Todo mundo é parecido. E vai ser aquilo que ela representa. Apenas um monte de osso e pó ao final de tudo. E realmente todos nós somos iguais. Queremos comer um monte de comida e não engordar. Temos nossos sonhos, nossos anseios, frustrações. Carregamos culpas por coisa que fizemos sem planejamento ou com planejamento equivocado. Todos nós temos objetivos e assim por diante. Seres humanos, né? E eu acho que uma das coisas mais difíceis como ser humano, pelo menos para mim, é lidar com os erros do passado. Eu acho que isso é algo que não existe uma receita de bolo para você seguir em frente e não lembrar daquilo que você fez de errado. Não é verdade? Seria bom se tivesse algo que nos ensinasse a esquecer de tudo e só seguir. Mas tem erros que eles nos julgam, as consequências elas vão andar conosco para o resto dos nossos dias. Mas, como eu disse, somos seres humanos. O Victor vai colocar uma imagem. Essa imagem é uma escultura, né? Ela mostra uma pessoa se auto-esculpindo. Assim, não sei se é assim que fala, mas ela está se esculpindo, né? Ela está desenhando ela mesma. É assim que somos. Cada erro que cometemos nos deixa um pouco melhores, um pouco mais sábios. Vai tirando um pedacinho daquela parte de baixo ali e mostrando a nossa imagem realmente. Eu sempre cito o rei Davi nas minhas mensagens. Para mim ele é a figura exata de um homem que errou, que caiu, mas que persistiu e conseguiu seguir em frente. E para Deus ele recebeu, ele nomeou Davi como homem segundo o meu coração. Já pensou chegar no final da nossa carreira aqui na terra e Deus olhar para a gente e falar assim, ó, você foi segundo o meu coração. Deve ser maravilhoso isso. E Davi conseguiu. Mas ele teve consequências dos teus erros. Ele cometeu erros e erros sempre trazem consequências. Algumas nem lembramos porque são imperceptíveis e passa e a gente nem dá atenção. Mas algumas, elas fazem a gente pegar o chicote e ficar diariamente nas costas batendo e falar, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu comprei isso, não acredito que eu falei isso, não acredito que... Enfim, acho que cada um de nós temos aquilo que nos faz pensar e falar, puxa vida,
Eu escorreguei na banana dessa vez. Rei Davi, ele teve consequências danosas em sua vida por causa do seu adultério. Seu filho com Batseba iria morrer, Amon, que foi assassinado. Deixa eu desligar minha internet aqui, que senão não vai ser possível. Desculpa. Iria morrer devido ao estupro da sua minha irmã. Isso está lá em Samuel 11, 27, 12 e 14. A espada não se apartaria de sua casa. Alguém de sua própria família iria possuir suas concubinas e esse escândalo se tornaria público em Israel. Essas duas últimas consequências, Absalão teve uma participação muito forte dentro de tudo isso, porque foi ele que matou Amon e depois tentou traiu Davi e o fez possuir as concubinas de Davi, enfim. Acho que vocês conhecem bem a história de Absalão e tudo o que aconteceu. E eu fico imaginando, né, eu não sei qual o que cada um carrega como peso de culpa por aquilo que fez, mas Davi, ele tinha que carregar um fardo muito pesado nas costas, por causa do erro que ele cometeu. Estupro, assassinato, espada, guerra sem cessar, filhos morrendo, ele tendo que guerrear com seu próprio filho, que era Absalão. Foi algo muito impalpável para nós, acho que muito difícil alguém conviver com isso em uma casa. E Davi, ele teve que conviver com isso, por causa de um erro, por causa de uma mulher que ele achou bonita, pelo poder que ele tinha, por ele ter mandado praticamente assassinar o general. Ele teve que conviver com isso todos os dias da vida dele. Todos os dias da vida dele. Como eu disse, eu não tenho a receita para falar para vocês, olha, você cometeu tal erro, para isso você deve fazer isso que já era, tá tudo certo. Você nunca mais vai se lembrar disso. Eu não tenho a receita, eu acho que ninguém tem. Não é um coach que vai fazer, não é um psicanalista, não é um psiquiatra, um psicólogo, enfim. Mas eu garanto para vocês, ficar se autoflagelando não é a solução. Não é a solução porque quando fazemos isso, tiramos a energia daquilo que podemos fazer de bom para ficar se autopunindo. Isso não vai levar a nada. Ficar se autocastigando por erros que cometemos não nos levará a nada. Eu não tenho a receita para isso, como eu disse, mas eu tenho a receita para errarmos menos e para que nossas consequências não sejam tão danosas. Abra comigo Salmo 3. Se você quiser, ou quiser apenas acompanhar minha leitura, diz assim, Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação
e sobre o teu povo a tua bênção. Davi, ele escreveu esse salmo em meio à perseguição contra Absalão. Quando Absalão estava querendo matar o rei Davi para assumir o seu trono, matar o próprio pai dele, nós estamos falando, ele escreveu esse salmo. Não existe receita para aquilo que nós fizemos, mas existe a receita para fazermos o certo. É confiar no Senhor, é nos entregarmos ao Senhor, é amarmos o Senhor de todo o coração, é seguirmos em frente na caminhada. Se você puder fazer alguma coisa para corrigir aquilo que você fez de errado, muito bem, faça. Mas se não for possível, siga em frente. Persista, continua, ame ao Senhor, busque Ele de todo o seu coração. E Ele vai consertar as veredas, Ele vai endireitar os caminhos, Ele vai mostrar para onde você deve ir, para onde você não deve ir. Isso é plena confiança em Deus, que fará com que vençamos esse mundo que nos conduz para o erro. O mundo de hoje, ele nos remete aos erros. É muito fácil seguirmos o caminho do mundo e errarmos. É muito fácil. As informações estão muito claras para isso. Por isso que temos que fechar nossos ouvidos para isso e seguir ao Senhor. Fazer que nem Davi fez. Com certeza, ele estava sendo perseguido pelos erros que ele cometeu. A Bíblia relata que quando Absalão foi morto, o rei Davi chorou amargamente pela morte do filho. Chorou amargamente, mas ele prosseguiu confiando no Senhor. E eu garanto para vocês que quando confiamos no Senhor, Ele mostra a vontade dEle e o que Ele tem para nós. Essa semana eu me deparei, na verdade eu estava acompanhando aí o que estava acontecendo com o nosso irmão Fábio de Campinas. Quando eu já vi em alguns momentos a esposa dele pelos áudios que o Vitor vinha mandando e tudo mais, parecia que em alguns momentos ela tinha se entregado já. Ela, se é da vontade do Senhor levar o meu marido, que assim seja. Mas ali persistindo, não é verdade? E persistindo, teve um momento que ela pediu para a gente dobrar os nossos joelhos e orar pelo Fábio. Eu fiz isso. Eu dobrei os meus joelhos e olhei pelo Fábio. E hoje ele está se recuperando. Deus ouve as nossas orações. Se você orou pela recuperação do Fábio, ele está lá se recuperando porque ele ouviu as nossas preces. Então, ore a Deus para que Ele conduza o seu caminho, para que Ele mostre para onde você deve ir, o que você deve fazer com aquilo que você fez. Ele vai mostrar, Ele vai dar a resposta, assim como Ele deu para a esposa do Fábio e para a igreja, que hoje contempla o que aconteceu na recuperação. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, eu acho que é Esther o nome daquela pequena que a igreja ajuda, né? Esther. Ela fez um tratamento, ela teve, eu não lembro o que ela teve quando criança, acho que foi cachumba, foi isso? É meningite? Bom, enfim, foi alguma coisa que debilitou ela muito quando criança. A igreja ajudou no tratamento. Há 2 semanas atrás, se eu não me engano, ela estava aqui. Vocês viram como ela está? Vocês viram como ela está bem? E que bênção de criança, abraçando todo mundo. E isso é a mão de Deus.
É a glória e o poder de Deus. O mesmo Deus que levantou Lázaro, que fez grandiosas coisas no passado, ele está atuando na igreja. E ele vai guiar os nossos caminhos. E nós vamos chegar aonde que ele nos espera, que é o reino dele. Confia no Senhor. Entrega para ele o seu caminho e do mais ele fará. Não é isso que diz? É isso, né? É isso que ele diz para nós. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Isso também ele fala, não é verdade? E de vez em quando, relaxa um pouco. Aproveita a sua vida. Ontem eu sentei no sofá e fiquei ouvindo o Amor Perfeito de Roberto Carlos. Fiquei viajando lá vendo Roberto Carlos. Olha só. Faça alguma coisa que você gosta para se sentir bem. Não fique se punindo por aquilo que você fez. Seja feliz, porque a bênção de Deus está conosco. Amém.